Evangelho segundo Mateus, pg 31 a 35. A mulher cananeia. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é tua fé. Como queres, te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Curas diversas. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão ficou admirada, quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Segunda multiplicação dos pães. Jesus chamou seus discípulos e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo, e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000. Homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Pedido de um sinal. 16. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: no fim da tarde, dizeis, vai fazer tempo bom, pois o céu está à cor de fogo, e de madrugada, hoje teremos tempestade, pois o céu está vermelho escuro. Sabeis, pois, distinguir muito bem os aspectos do céu, mas não reconheceis os sinais dos tempos. Geração perversa e adúltera. Busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os de lado, foi embora. O fermento dos fariseus e saduceus. 5. Ao passarem para a outra margem do lago, os discípulos se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: atenção! Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, então, começaram a discutir entre si e a dizer: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus lhes disse: homens de pouca fé, por que discutis entre vós o fato de não terdes pão? Ainda não entendeis? Não vos recordais dos 5 pães distribuídos a 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes?
Nem dos 7 pães distribuídos a 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei por causa de pães? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só então entenderam que ele mandara tomar cuidado não com o fermento dos pães, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Profissão de fé de Pedro. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, outros ainda, Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e, no terceiro dia, ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim, as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. 28 Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E, da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A volta de Elias. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim,
Elias vem, e porá tudo em ordem. E eu vos digo mais, Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. O menino epilético. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra: Ó geração sem fé e perversa! Até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Segundo anúncio da paixão. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. O imposto do templo. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga, sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos, logo o próprio povo está isento. Retrucou Jesus, mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto, pega e entrega a eles por mim e por ti. Sermão da comunidade: quem é o maior? Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Não causar a queda dos pequenos. Quem provocar a queda de um e só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles ocorram, mas ai daquele que os provoca. Se tua mão ou teu pé te leva à queda, corta e joga fora. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos ou dos pés do que, com 2 mãos ou 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o e joga fora. É melhor entrares na vida tendo um olho só do que, com os 2, seres lançado ao fogo do inferno. Cuidado. Não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos, no céu, contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus.